Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de abril de 2024, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 31, intitulado Dissertações Espíritas. Nossa querida amiga Carlinha está fazendo a leitura e nós estamos comentando. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão. Pai de amor e bondade, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para estudarmos essa doutrina consoladora. Nos ilumina, Pai. Abra o nosso entendimento para que possamos realmente compreender o que será falado aqui e sentir para poder viver. Agradecemos a espiritualidade amiga que tutela essa atividade. Pedimos que intua a Conceição para poder tirar da letra todo o sentimento e comunicar para nós. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. Então, a nossa irmã Carlinha vai hoje ler mais uma nova mensagem, mais uma dissertação espírita. Vamos lá, Carlinha? Dissertação número 11, assinada por Pierre Joty, pai do médium. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus e os assírios dispunham de médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Esse dom, que agora se espalha, se tornara mais raro nos tempos medievais. Porém, nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafou sobre o ridículo tudo o que era ideal. Tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. Deus havia permitido essa luta de ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituíra a arma destas últimas. Agora que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da gradação que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo o progresso vem na sua hora. A elevação moral já soou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor por haver permitido que assistais à aurora bendita. Pierre Joty. Pai do médium, né? Vocês viram a quantidade... Ele deu uma aula de história nessa mensagem, né? Principalmente do século a qual ele está inserido. E ao mesmo tempo falando da mediunidade, porque o que acontece? Com os nossos 32 anos de espiritismo, eu fico muito feliz de ter 32 anos estudando essa doutrina. Então, se uma pessoa chegar para mim e dizer, eu não acredito em espiritismo, olha para mim e digo, tá, eu vou perder tempo? Não, eu respondo perguntas, mas discutir sobre espiritismo, não vou, porque a pessoa não conhece nem história. Porque se a pessoa for um pouco esclarecida, se entender um pouquinho de filosofia, ela já vai começar a se indagar. Existe algo mais. Porque olha aqui a história que ele contou. E ele foi aqui na história. Olha só. O dom da mediunidade é
tão antigo quanto o mundo. O que eram os profetas se não eram o quê? Médiuns. O termo médium foi criado por Kardec. Como é que se chamava no antigo os médiuns? Pitonisas, pitonisas, oráculos, profetas, feiticeiros, bruxos, ocultistas. Se dá vários nomes para aquilo que o professor Denisard passou, como ele diz, para uma nova ciência, novos termos. Então, essa ciência que foi construída, a ciência espírita, ela precisava dos termos. Então, ela não ia utilizar oráculos, não ia utilizar pitões ou pitonisa, ou muito menos profeta, porque era uma ciência comprovada. Oráculos, pitões, pitonisa, não existia uma ciência. Eram nomes dados a pessoas que eram médiuns. Então, a palavra médium surgiu com a doutrina espírita, com o professor Denisard, para uma nova ciência, novos termos. Mas a faculdade mediúnica, ela é inerente ao homem. A faculdade mediúnica, ela não é da doutrina espírita. Agora, o grande problema é o espírita não entender isso. Então, a gente acha que todo médium de cura é espírita. O médium de cura da cidade tal atende a multidão, é um médium de cura espírita, e usa inadvertidamente o termo espírita, que é de uma ciência. Tudo bem. Agora, eu espírita não entender isso, aí tá complicado. Que tipo de estudo eu estou fazendo na casa espírita? Então, a mediunidade não testifica que a pessoa é espírita. Um médium espírita é aquele que segue a doutrina espírita. A mesma coisa, olha, tem um livro aqui psicografado. Quem psicografou? Um médium. O médium é espírita. A obra é espírita, porque o fato de ser psicografado, isso não testifica que é uma obra espírita. Então, nós precisamos ter essa lucidez da doutrina que nós esposamos. Então, a mediunidade, ela é inerente à doutrina ou ela é inerente ao homem? Todo homem é espírita? Logo, nem todo médium é espírita. Então, nós temos, eu me recordo há um tempo atrás, uma confusão que houve com um determinado médium de cura, que fazia cirurgias com corte, e isso não é espiritismo. E aí colocaram lá um determinado padre que caiu, um determinado pastor que caiu, e ele. Olha, o católico cai, o protestante cai e o espírita cai. Eu digo, quem disse que esse irmão é espírita? O pior, quem postou foi um espírita. Então, eu acho que é por isso esse movimento, sabe, gente, de estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É bom estudar as obras básicas para a gente publicar, para a gente. Eu acho que esse é o trabalho do EOS, sabe? Para tentar esclarecer a cabeça das pessoas. Para tentar despertar o respeito e o estudo sério das obras espíritas. Porque aí a gente ia evitar muitos acidentes. Então, que fique bem claro, mediunidade não testifica que a pessoa é espírita. Hoje, o maior número de médiuns a gente vai encontrar dentro das igrejas protestantes. E são médiuns. Eu tenho uma lá em casa, minha irmã. A Josi, né? Josi é médium, ostensiva e é pastora. Conversa comigo, troca figurinha, não tem problema nenhum, entende? Porque antes dela ser evangélica, ela já conheceu a irmã espírita. Mas ela, quando ela entra em transe, ela olha, na hora que ela está atendendo, né, como pastora, né, ela olha e diz assim, Deus manda te falar. Ela usa o termo Deus, eles usam. Deus manda te falar, tu estás mentindo. Obviamente que é algum amigo espiritual naquele momento, mas é a forma de trazer
aquela pessoa para a religião. Cada um precisa de um tipo de didática. Se de repente eu chegar com essa pessoa e falar, meu irmão, assim, aquilo não vai tocar. Mas aquele choque de saber que é Deus que está dizendo para ela, pronto, a pessoa toma um chilique ali na hora e se converte. Se vai mudar, não sei, mas começa a frequentar, passa a ter um respeito muito grande. Então, são idiomas, são materiais, vamos dizer assim, formas diferentes que o Papai do Céu cria, constrói e usa para trazer cada filho. Então, qual é a característica da busca do espírita? O espírita ele é muito racional. O espírita ele é muito intelectualizado. Se não for desse jeito, não vai. Né? Então, cada pessoa ela se identifica e o papai está para atender cada um. Então, é necessário o pastor, é necessário o espírita, é necessário o budista, é necessário o umbandista, o do candomblé, é necessário, porque cada um de nós estamos em condições e aptos de atender um chamado, um tipo de chamado específico. E a pessoa realmente estava mentindo. Quando ela diz, Deus manda te dizer, tu estás mentindo, conta verdadeiramente o que está acontecendo. Aí a pessoa se treme, e eu estava mentindo mesmo. E aí agora, então fale. Não minta para Deus, porque eu sou a enviada de Deus. E ela em transe ela faz isso. Então, ou seja, é médio, é espírita? Não, é protestante. Então, eu estou lendo uma obra psicografada, é espírita. Ela é espírita porque ela é psicografada, meu irmão? Para ela ser espírita, ela tem que estar de comum acordo com a doutrina espírita. Não vamos nos apropriar de termos que não condiz. Os xamãs, né? Os pajés, que eram o quê? Médios. Então, a mediunidade, ela olha só, é tão antigo quanto o mundo. Por quê? Porque ela está inerente ao homem. Os profetas eram médios. Os mistérios de Eleusis, deixa eu pedir aqui para a Mita falar um pouquinho para a gente de Eleusis. Eleusis era um templo e a palavra mistérios de Eleusis eram ritos de iniciação ao culto das deusas Deméter e Perséfone, que se celebrava em Eleusis, cidade próxima a Atenas. E elas faziam o quê, Mita? Eu fugi. Eram os ritos de iniciação. Ritos de iniciação. Se fundavam aonde esses ritos? Na mediunidade. E fala a época, Mita, Grécia Antiga. Os caldeus e os assírios dispunham de médios. Sócrates era dirigido por um espírito que ele inspirava os admiráveis princípios de uma filosofia. Ele chamava quem? O meu daimon. Daimon é o quê? Espírito. Ele lhe ouvia a voz. Olha, Sócrates ouvia a voz do daimon, do espírito. Logo, Sócrates era o quê? Médium. Todos os povos tiveram seus médios e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos, o quê? Benfazejos que a dirigiam, que davam as ordens, as regras para ela, né? Tadinha, foi queimada. Esse dom que agora se espalha se tornara mais raro nos tempos medievais, porém nunca desapareceu. Swedenborg, eu vou pedir para as meninas aqui, vamos ver um pouquinho da biografia do senhor Swedenborg. Emanuel Swedenborg foi um polímata e espiritualista sueco, como destacado ativista como cientista, inventor, místico e filósofo. Na Revista Espírita, ele nasceu em 29 de janeiro de 1688 e desencarnou em 29 de março de 1772. Ele recebia mensagens de um espírito que se proclamava como Deus. E ele escreveu livros e coisas. Legal. Olha o tempo que ele está no mundo espiritual, gente. Ele desencarnou em 1772. Está aqui há quase mais de 100 anos já, né? Praticamente isso. Swedenborg e seus adeptos constituíram numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que
pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, porque lembra que nós estamos aqui saindo da onde? Idade Média. Idade Média. O que aconteceu na Idade Média? Inquisição. Ainda há pouco estávamos estudando o livro A Gênese, o que aconteceu com o senhor Galileu Galilei. Então a ciência não podia desmentir a igreja. Então imagina a tese de que o mundo foi feito em 7 dias cada um de 24 horas. Aceitar que a mulher foi retirada de uma costela, porque isso, de certa forma, quando a gente pega a Gênesis de Moisés, isso é uma parábola. Agora, pegar uma parábola e transformá-la como ciência, aí é difícil, ao pé da letra. Então, se a gente pergunta para o irmão judeu, ele vai nos dizer que aquilo é uma parábola, riquíssima de informações e seríssima. E que nós vamos fazer um vínculo com a obra Gênesis. Você vai ver que dá certinho, que ele vai falar dos períodos geológicos. Os períodos geológicos. Então, cada dia é um período geológico e não um dia de 24 horas. Até porque o Sol só foi criado no 4º dia. Então, como é que contou os outros? Pretendendo, então, extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafou sob o ridículo tudo que era ideal. Então, é aquilo, saiu do 8 para 80. Saiu da prisão do não pode e foi para um lado negar tudo. Aí surgiu a negação de tudo, o materialismo, né? O positivismo. Então, tudo isso foi se juntando e aí, por isso que era vergonhoso para um cientista dizer que estava pesquisando as coisas espirituais. Deus havia permitido essa luta de ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituíra a arma destas últimas. Quais são as últimas? Espiritualista. Então, e por isso que eu acho legal, porque lá na introdução do Livro dos Espíritos, que a gente jamais deve pular, lá está lá a explicação, o termo correto, o que é espiritismo e o que é espiritualismo. Então, espiritualismo são todos aqueles que acreditam na existência da alma. Então, logo, todas as religiões são espiritualistas, porque acreditam na existência da alma. Nós acreditamos não só na existência da alma, mas na sobrevivência e na comunicação da alma e no retorno. Então, logo, nós somos espiritistas. Da mesma forma, o professor Denizar pegou a palavra alma e disse, vamos aqui definir, à luz da doutrina espírita, qual o conceito de alma. Né? Porque se nós formos estudar dentro da filosofia, tinha N explicações e conceitos para o termo alma. Então, vamos entender o termo alma aqui. Se a gente for estudar um pouco de Aristóteles, ele vai abordar a alma assim. Existe a alma humana, existe a alma da planta, existe a alma do animal. Mas eu achei tão interessante, porque aí a gente observa o que nisso? O animal tem um princípio espiritual, a planta tem um princípio espiritual, e nós, seres humanos, somos um espírito. Então, tudo tem essência, tudo tem uma essência. Né? Mas a gente tem que entender, e tudo isso ele chamava de alma. Então, Kardec disse, não, pera lá, agora vamos ver aqui, pegar o conceito de alma, segundo aquilo que os espíritos nos revelam. O que eles revelaram? Qual é o conceito de alma para o espiritismo? O espírito encarnado. É o espírito encarnado. Então, dentro da psicologia, durante muito tempo, tinha um conceito específico para a alma, e ainda tem, dentro da filosofia. Então, a gente precisava, né, que aquilo que está dentro da subjetividade. Então, nós precisávamos encontrar um conceito dentro da doutrina espírita. Agora que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes. Imagina quando a indústria surgiu, o que é feito de forma artesanal é um volume menor, bem menor, mas quando passa a ser feito a nível de indústria, o número de pessoas empregadas, o número de consumidores, o número de produtos. Gente, você pega um telefone hoje, caríssimo, daqui a 2 meses ele já não está mais valendo. Já tem um outro, óbvio. O propósito é esse mesmo, é consumir, consumir, consumir. E nós nos sentimos fora da sociedade se nós não tivermos aquilo que o consumismo está pedindo. É a indústria. Então muda totalmente. E nós somos escravos disso. Por isso que eu gosto de Sócrates assim, eu preso, tu és um mau filósofo.
Preso está que está aprisionado aos seus vícios. E nós temos o vício do consumismo. O vício, tudo é vício. Porque se a gente não tiver, a gente surta. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser. Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. É isso, volta, retoma. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser. Isto é, o que deve se ser? O fim, o objetivo da vida. Qual é o fim, o objetivo da vida? Nós nos tornarmos seres o quê? Moralizados. Foi para isso que a gente nasceu. Não foi para ter a casa espetacular e o carro do ano, o telefone da última, o aparelho da... Não! O objetivo da vida, aperfeiçoamento do homem moral. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da gradação que experimenta tudo que povoa o universo visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral já soou para a humanidade, ou seja, já está o quê? Atrasada. Por isso que quando nosso Senhor Jesus se revertiu de carne e encarnou entre nós, naquele momento a humanidade estava pronta para receber a lição do amor. Há 2000 anos atrás, nós já tínhamos capacidade de entender as lições que Jesus nos trouxe. Se não aceitamos, foi por conta do livre-arbítrio. Mas que nós estávamos prontos. Você acha que Jesus ia errar? Eu acho que eu não fui na hora exata, ele não estava pronto. Tanto estava que sofremos as consequências das nossas escolhas até hoje. O espírito humano, então, segue em marcha necessária, imagem da gradação que experimenta tudo que povoa o universo visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral já soou para a humanidade. Olha, como diz os nossos irmãos, farré tempo, né? Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecer ao Senhor por haver permitido que assistais à aurora bendita. Porque o advento da doutrina espírita, a chegada da doutrina espírita é a aurora, ou seja, é uma nova oportunidade. Por isso que Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, ele vos enviará um outro consolador, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Gente, todas as dores da humanidade iriam desaparecer se nós nos tornássemos pessoas moralizadas. Nós teríamos famílias espetaculares, com esposo e esposa, cada um fazendo a sua parte. Nós teríamos uma educação espetacular dentro do lar e fora do lar, no meio acadêmico. Nós teríamos administradores públicos espetaculares, tudo, empresários espetaculares, funcionários espetaculares. Gente, a gente pega o ano de 2024. Deixa eu contar quantos feriados nós vamos ter em 2024. Entendemos isso? Olha o nível da nossa boa vontade de servir. Então a gente busca, que é uma das características da inferioridade de uma humanidade, é a preguiça. Foi bom, gente? Quem foi o médium? O pai do médium. E quem era o espírito? Pierre Joti. Muito bem, seu Pierre Joti. Gente, foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia
que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A palavra médium surgiu com a doutrina espírita, com o professor Denizar, para uma nova ciência, novos termos. Mas a faculdade mediúnica, ela é inerente ao homem. A faculdade mediúnica, ela não é da doutrina espírita. Agora, o grande problema é o espírita não entender isso. Então, a mediunidade não testifica que a pessoa é espírita. Um médium espírita é aquele que segue a doutrina espírita. Espiritualismo são todos aqueles que acreditam na existência da alma. Então, logo, todas as religiões são espiritualistas, porque acreditam na existência da alma. Nós acreditamos não só na existência da alma, mas na sobrevivência e na comunicação da alma e no retorno. Então, logo, nós somos espiritistas. O fim, o objetivo da vida. Qual é o fim, o objetivo da vida? Nós nos tornarmos seres o quê? Moralizados. Foi para isso que a gente nasceu. Há 2000 anos atrás, nós já tínhamos capacidade de entender as lições que Jesus nos trouxe. Se não aceitamos, foi por conta do livre-arbítrio. Todas as dores da humanidade iriam desaparecer se nós nos tornássemos pessoas moralizadas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Graça te damos, que assim seja.